paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Que alegria poder recebê-lo aqui mais uma vez em nossa sala de aula virtual para mais uma de nossas abençoadas pré-aulas. As pré-aulas do currículo bíblico das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos vendo o terceiro trimestre desse ano abençoado de 2025. Lições bíblicas, a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos sob a orientação do pastor reverendo José Gonçalves. E veremos hoje a lição de número 6. Lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 10 de agosto de 2025. E o tema proposto é uma igreja não conivente com a mentira. E antes de nós começarmos e adentrarmos nos nossos comentários, gostaríamos de pedi-lo que, por gentileza, se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Floresta, que estão aparecendo aqui. Entre aí pelo link no nosso grupo de WhatsApp e nos ajude de maneira orgânica, espontânea e espiritual a engajar na proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós adentrarmos, deixa aí o seu nome, a cidade, o nome do seu pastor, interaja conosco, curta, compartilhe e comente essa aula para a glória de Deus. Uma igreja não conivente com a mentira. Texto áureo. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Atos capítulo 5, versículo 3. Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que entre vós vos concertastes para tentar ao Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Meus amados, é com muita alegria que estamos por receber nosso amigo, evangelista irmão João Vitor, membro obreiro ativo do Ministério Tabernáculo, pastoreado pelo nosso também amigo pastor Edmar. Um abraço, pastor Edmar, um abraço a todo o Ministério Tabernáculo. Meu querido, seja muito bem-vindo. Deixe sua saudação e suas notas introdutórias, por gentileza. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria imensa para mim poder retornar e cooperar com os irmãos aqui nessa lição de número 6. Quero também, nessa oportunidade, saudar aqui os amigos que estou aqui revendo, tendo aqui uma conversa abençoada, evangelista Jadson, Deus continue abençoando meu amigo, pessoa também do amigo evangelista Rafael Cavalcante, e para nós é uma alegria muito grande poder falar de um tema tão importante, que é este tema da lição de número 6, uma igreja não conivente, uma igreja que não tem compromisso, não é cúmplice da mentira. A nível de introdução, meus irmãos, eu gostaria de destacar o Salmo 101, verso 7, a Bíblia diz que o que usa de engano, ele não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então a mentira pode até permanecer por um período de tempo, mas a verdade e a justiça de Deus, ela se manifestará, assim como se manifestou aqui
por ocasião de Atos, capítulo de número 5. E, meus irmãos, o comentarista também destaca a nível de introdução que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo. Recapitulando aqui com os irmãos, a nível de introdução, vale lembrar que Satanás ele havia fracassado totalmente em sua tentativa de calar o testemunho da igreja. Mas o inimigo nunca desiste, ele apenas muda de estratégia. Em sua primeira abordagem, na primeira estratégia do adversário, ele ataca a igreja de forma externa, na esperança de que a prisão e as ameaças elas assustassem os líderes. E quando isso não deu certo, pelo contrário, as perseguições externas fizeram com que os crentes proclamassem ainda mais e mais o evangelho e a igreja foi crescendo. Satanás, então, ele muda os seus projetos e ele decidiu atacar a igreja internamente. E atacando de forma interna, ele passou a usar pessoas que faziam parte da comunhão dos cristãos. Por isso aqui a grande advertência que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo. Um grande alerta para nós que, mesmo estando dentro da casa de Deus, devemos redobrar a nossa vigilância e a nossa comunhão com Deus para estarmos no centro de sua vontade. Evangelista irmão Rafael, muito obrigado também por esta participação. Deus lhe abençoe, meu querido, e deixe a sua saudação e suas notas introdutórias em nome de Jesus, meu amado. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez, junto com amigos e irmãos, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. A palavra-chave da nossa lição hoje é mentira. O que vem a ser mentira? Poderíamos trazer aqui rapidamente algumas definições. Mentira é quando alguém vai numa loja, no mercado, assina o seu nome, fala que vai voltar para pagar e depois não volta nunca mais. Isso é mentira. Mentira é quando alguém fala que vai fazer, mas chega na hora e não faz. Mentira é quando alguém fala que vai ajudar e chega na hora e não ajuda. Mentira é quando alguém fala que vai ir e chega na hora e não vai. Porque Jesus disse em Mateus 5, verso 37, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Porque se você fala sim e faz não, é mentira. E se você fala não e faz sim, é mentira. E a mentira é de procedência do maligno. Mentira é quando alguém não vive aquilo que prega. Mentira é quando alguém demonstra uma coisa que ele não é. Mentira é quando o profeta fala aquilo que Deus não mandou ele falar. Atente que há pessoas que mentem com as palavras e há pessoas que mentem com a vida. Seja como for, é tudo mentira. E a mentira não é de Deus, é do diabo. Pois Jesus disse em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Queridos, a mentira pode ser definida como sendo a falsificação da verdade ou a omissão da realidade. E o texto que ora acabamos de ler, que será a base da condução dos nossos comentários nessa nossa pré-aula, vai nos dar um exemplo clássico daquilo do que não fazer. O que nós podemos constatar em notas introdutórias dessa lição maravilhosa, que tocará nas verdades de uma igreja que não está conivente com a mentira, e de fato não podemos ser, tudo pela verdade, nada contra a verdade. 3 lições principais podemos observar nessas notas introdutórias. Primeiro, Deus valoriza a verdade em sua igreja. Versículo 4, Pedro afirma, não mentiste aos homens, mas a Deus. Segunda lição importante, a integridade é essencial na vida comunitária cristã. Os nossos relacionamentos enquanto crentes, servos de Deus, na convivência cotidiana da labuta eclesiástica, precisa ser pautada objetivamente na verdade. A verdade precisa ser um pressuposto a todas as nossas ações. E ponto 3, o Espírito Santo não pode ser enganado. Pedro declara, você não mentiu aos homens, mentiu a Deus, mentiu ao Espírito Santo de Deus. O sábio pode dizer em Provérbios capítulo 12, versículo 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Efésios capítulo 4, versículo 25, pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus amados irmãos, por mais doce que seja a mentira, por mais confortável que seja a omissão, que nós falemos a verdade e que o nome do Senhor possa ser glorificado na nossa vida. Vamos avançar, queridos? Ponto de número 1. O diabo, o pai da mentira.
É da natureza satânica mentir, evangelista irmão João Vitor? Meus irmãos, é da natureza satânica mentir. Do oposto disso, é da natureza divina a verdade. E nós vemos manifesto nas Escrituras Sagradas, na triunidade de Deus, na Santíssima Trindade, que a pessoa bendita do Pai, conforme Jeremias 10:10, a Bíblia diz, mas o Senhor Deus, Ele é a verdade. Então, o Pai é a verdade. E nós vemos também em João 14:6, que o Filho, que Jesus Cristo, Ele é o caminho, verdade e a vida. E vemos também na pessoa bendita do Espírito Santo, em João 16:13, ele se manifesta e é revelado como o Espírito da verdade. Então nós vemos que o Pai é a verdade, o Filho é a verdade e o Espírito é a verdade. Então, a natureza satânica é da mentira. Do oposto disso, a natureza divina é a verdade. Quanto mais perto de Deus, mais verdade deve haver em nós. O diabo é o pai da mentira, conforme João 8, versículo de número 44. A natureza satânica é a mentira. Satanás é a própria mentira. Injustiça, malignidade são características de Satanás. E aquele a quem servimos é o que tendemos a nos parecer. Então, aquele que vive na mentira, que vive no engano, ele se torna, então, semelhante ao pai da mentira, que é Satanás. E Pedro, ele questiona Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? E fica aqui também um alerta para nós, um segundo ponto que eu destaco, Provérbios 4:23, a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração fala do homem interior, fala daquilo que o homem não vê, mas Deus vê. O coração fala da mente, das vontades, dos sentimentos, e devemos guardar o nosso coração. E Ananias, ele permitiu que Satanás ele corrompesse seu coração através de uma influência externa e assim o levando a corromper-se, a viver uma vida de engano e a mentir a Deus e recebendo o juízo de Deus sobre a sua vida. Então fica esse grande alerta para nós. Evangelista irmão Rafael. João 8,44, Jesus vai dizer que o diabo é mentiroso desde o princípio. A mentira é a arte do engano, é a especialidade de Satanás. 2 Coríntios 11, verso 3, Paulo diz que a serpente enganou Eva com a sua astúcia. O diabo começa no princípio, em Gênesis, mentindo porque Deus havia dito que se comessem do fruto, certamente morreria. Mas o diabo diz para Eva, certamente não morrerás. Uma clara mentira. Então ele começa enganando. No princípio da igreja primitiva, Atos 5, verso 3, ele aparece enchendo o coração de Ananias para que tentasse mentir ao Espírito Santo. E por que eu disse tentasse? Porque a Deus ninguém engana. Ele começa mentindo em Gênesis, e como ele termina em Apocalipse? A Bíblia diz que no milênio o diabo será preso no abismo. Mas o verso 7 e 8 do capítulo 20 do livro vai dizer que, acabados 1000 anos, ele será solto por um pouco de tempo e sairá a enganar as nações nos 4 cantos da terra. Então perceba, ele começou mentindo e ele vai terminar mentindo. E o seu fim, Apocalipse 20, verso 10 diz que será no lago de fogo. E aqueles que vivem na mentira, falam mentira sem nenhum remorso, sem nenhum peso na consciência, sem sentir a necessidade de arrependimento, terão o mesmo destino do diabo. Porque se alguém segue o mau exemplo, sofrerá a mesma condenação. Alguém diz que a verdade dói. Mas, meus irmãos, se a verdade dói, a mentira dói mais. Porque a mentira vai levar para o inferno, mas a verdade vai te levar para o céu. Atos 5:3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? O diagnóstico que Pedro está aparentemente nos apresentando é certeiro. Ao passo que ele afirma que a fonte, o alvo que o Satanás alcançou primariamente para usar Ananias como um instrumento de seus propósitos foi o coração. É do coração que procede todos os maus pensamentos. Jesus já a esse respeito já havia falado. Pedro pôde compreender pelo Espírito Santo que a origem maligna da mentira vinha oriunda do coração. Portanto, do ponto de vista espiritual, podemos concluir que
Satanás encheu o coração do mentiroso. Pedro identifica, portanto, a origem da mentira. Segundo, Pedro identifica o objetivo da mentira, que era tentar mentir a Pedro, mas alcançando por consequência o Espírito Santo. Encontramos, portanto, em João 8,44, que a mentira é uma marca identificadora ou da identidade do diabo. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira, ou seja, Satanás é o originador da mentira. Mentir é agir conforme a natureza do diabo e não conforme o caráter de Deus. Ou seja, quando nós decidimos sermos sinceros, verdadeiros e claros e transparentes em todas as nossas ações, nós estamos, sem sombra de dúvidas, tentando nos apresentar parecidos com aquilo que Deus é. Todavia, quando tentamos ser falsos, mentirosos e omissos, nós estamos, sem sombra de dúvida, nos tornando mais parecido com o diabo. Em Coríntios 11:13, a palavra é quem nos afirma, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, Paulo estava receoso que os crentes de Corinto se tornassem mentirosos e falsos, assim como era o diabo. Portanto, meus irmãos, precisamos vigiarmos, estarmos sóbrios, para que nós não venhamos cair no laço da doce e suave mentira. Que o Espírito Santo nos conduza à luz da palavra de Deus, a vivermos uma vida, porque Apocalipse, versículo 21, versículo 8, nos ensina: os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, eles irão para o lago que arde em fogo e enxofre. Ponto número 2, evangelista João Vitor: a mentira como ardil maligno. Meus irmãos, nós vemos que uma das armas de Satanás é a mentira. E quando falamos de mentira aqui no nosso contexto de Brasil, nós temos até mesmo dado nome a algo que é dito comumente dentro da sociedade, é o que é chamado de o jeitinho brasileiro. Uma pequena mentirinha para alcançar um devido propósito, não tem problema, mas, porém, nós sabemos que os nossos valores são os valores do céu. Então, para o crente não existe jeitinho brasileiro. O nosso jeitinho é o jeitinho bíblico, é o jeito da palavra de Deus. E nós vemos que Ananias, o comentarista destaca que Satanás não obrigou e nem forçou ele a mentir. Então, ele estava sob uma influência externa, sobre uma influência de Satanás, mas não possesso por Satanás, de tal maneira que ele é responsabilizado pelos seus atos, e aquele que está possesso não sabe o que está fazendo ali no momento, mas Ananias não. Ele deixou Satanás influenciá-lo, encher o seu coração, e assim então ele também convenceu sua esposa, e os dois entraram nesse enredo de mentira e tiveram suas graves consequências. Então eu destaco também que ele não seguiu a advertência de Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. E conforme aí nós já destacamos, ele não foi obrigado nem forçado, que é outra questão também que vemos nos dias atuais, né? Os crentes, nós vamos abordar mais adiante uma vez mais, tendem a querer terceirizar a culpa, né? Porque Satanás me obrigou, né? Satanás me obrigou, me forçou, né, a falar mentira, me forçou a adulterar, me forçou a cometer... E acabam terceirizando a culpa e atribuindo toda a culpa a Satanás. É claro que tudo de ruim, Satanás está no meio, está envolvido, mas a mentira nós vamos ver que ela é uma escolha e nós podemos escolher pela verdade e permanecer na verdade. Evangelista Rafael. Assim como faz parte da natureza diabólica a mentira, faz parte da natureza divina a verdade. Isso fica evidente no Evangelho segundo João. João 1,14 diz que Jesus Cristo era cheio de graça e de verdade. João 14,17, o Consolador prometido seria chamado de Espírito da verdade. Em João 4,23, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isto porque adorar é reconhecer aquilo que Deus é. Você adora em espírito porque Deus é espírito.
você adora em verdade, porque Deus é verdade. Alguém diz popularmente que a verdade dói, mas não é isso que a Bíblia diz. Pelo menos 3 afirmativas nós poderíamos fazer sobre a verdade à luz da Bíblia, também no Evangelho segundo João. Primeiro, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Perceba que a mentira escraviza, mas a verdade liberta. Segunda afirmativa está em João 17, verso 17. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Perceba que a mentira contamina, mas a verdade santifica. São 3 afirmativas. Primeiro, a verdade liberta. Segundo, a verdade santifica. E terceiro, a verdade é uma pessoa. Porque Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se alguém é da verdade, ele dá lugar para Deus. Mas se alguém é da mentira, ele dá espaço para o diabo. Então, no dia a dia, cada um pode fazer a sua escolha. Cada um tem 2 opções. Você pode dar lugar para Deus ou você pode dar espaço para o diabo. Eu me lembro aqui do texto de Apocalipse 3,9, quando Jesus fala para a igreja de Filadélfia. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Deste texto nós podemos fazer uma inferência. Quem mente é da sinagoga de Satanás, o texto é claro. Mas quem fala esta verdade, quem vive esta verdade, é o templo e a morada do Espírito Santo. O que é um ardil? A palavra ardil, como será trabalhado logo a seguir, trata-se de uma metodologia, uma armadilha, uma estratégia. Portanto, a mentira é como se fosse uma metodologia, um modo de trabalho do Satanás para trazer engano, confusão e violência entre aqueles que estão debaixo do seu reino. Precisamos compreender que o inimigo de nossas almas é dotado de capacidade cognitiva superior à nossa. Até porque, como um ser espiritual que é, ele tem muita experiência e combateu gente muito melhor do que eu e você. Ele foi capaz de, em algumas batalhas, vencer o primeiro homem, Adão, venceu Moisés, venceu em algumas batalhas Davi, venceu Abraão em algumas batalhas, Isaac, Jacó, venceu o apóstolo Pedro, venceu Judas, venceu a tantos outros. Ele só não foi capaz de vencer um, Jesus de Nazaré, o autor da vida, a verdade encarnada em uma pessoa. Então, o que nós podemos concluir que o ardiloso trabalhar de Satanás tem como instrumentalidade a mentira. Efésios capítulo 6, versículo 11. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus contra as astutas ciladas ou ardis do diabo. A mentira é uma das principais ciladas. Ananias, infelizmente, veio a cair nela. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. A mentira muitas vezes se apresenta com aparência de bondade. Foi o caso de Ananias e Safira, que pensavam alcançar algum lucro. Foi o que o comentarista disse. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. 2 coisas que em si não tem problema nenhum, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam um pecado. Não é problema nenhum ganhar dinheiro, ganhar lucro. O problema é você mentir na breganha. O problema é você ocultar os vícios do produto. O problema é você mentir na audiência. Digo isso porque sou advogado. O problema é você, em busca daquilo que é legítimo, usar caminhos indevidos. A dissimulação é um ardil, é uma mentira. Para encerrar, Tiago 1, capítulo 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. A mentira de Ananias surgiu da cobiça, ou de aparecer, ou de ganhar algum lucro. Esse ardil interior levou ele primeiro a morrer espiritualmente, porque quando ele mente, ele vende a sua alma para o diabo,
e levou ele a morrer também fisicamente. Meus queridos irmãos, que nós venhamos nos contentar com aquilo que temos, podendo dizer como o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ponto 3, evangelista João Vitor, não superestime o inimigo. Meus irmãos, nós aprendemos aqui algo fundamental e um princípio extraordinário para as nossas vidas espirituais. Jamais superestimar o inimigo. E o que é superestimar? Significa estimar ou avaliar algo ou alguém com excesso acima do valor real. É atribuir a Satanás um valor, um poder que ele não tem, esquecendo-se da obra de Cristo e da autoridade que Cristo nos deu através da cruz do Calvário. Se por um lado não devemos subestimar, aumentar a respeito aí de Satanás, não podemos também subestimá-lo, ignorá-lo, desprezar, tendo em vista que a Bíblia diz em 2 Coríntios 2:11 que não devemos ignorar os seus ardis, suas ciladas. A Bíblia fala das astutas ciladas do diabo. Então não podemos superestimá-lo, aumentar, dar a ele uma autoridade que ele não tem, e não podemos também subestimá-lo, desprezá-lo. Vemos muitos crentes que subestimam Satanás, vou dar um tapa na cara de Satanás, vou fazer isso com Satanás, vou fazer aquilo com Satanás. Tira Satanás da boca, rapaz. Olha o exemplo de Jó. Satanás aparece ali no comecinho ali, e realmente foi Satanás mesmo que fez as causas ali de Jó, que matou ali os seus animais, seu rebanho, que enviou aquelas coisas ruins, mas Jó não deu crédito nenhum a Satanás, de tal maneira que ele diz, Deus o deu, mesmo sendo Satanás, falou, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Portanto que depois dos restantes dos capítulos do livro de Jó, eu acho que Satanás fica até sem graça e nem aparece mais. Não podemos subestimar o inimigo, não podemos superestimar e nem subestimar. Um outro exemplo que eu faço menção é o de 1 Samuel 17:40. Quando Davi vai lutar com Golias, a Bíblia diz que ele pega 5 pedras do ribeiro. Quantas pedras Davi usa para vencer Golias? Uma pedra. Davi poderia ter pegado somente uma pedra, já que ele usou somente uma, mas Davi nos ensina um princípio extraordinário de jamais subestimar o nosso inimigo. Porque se não derrubasse com uma pedra, tinha mais 4, mas que o inimigo ia ser derrotado pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos, ia ser. Então, que aprendamos esses princípios aqui para as nossas vidas espirituais. Evangelista Rafael. Meus irmãos, o evangelista João Vitor falou tudo que eu ia falar nesse ponto, mas eu vou tentar aqui falar de uma outra forma. Os extremos são sempre perigosos. 2 erros um cristão não pode cometer. Primeiro, subestimar o diabo. Há crentes que dizem, eu piso na cabeça do diabo, eu faço e acontece. Tome cuidado. Na guerra, o primeiro passo para a derrota é subestimar o seu adversário. Em Judas, a carta, verso 9, a Bíblia fala de Miguel. Quem é Miguel? Um anjo simples. Ele é um anjo forte, guardião de Israel, chefe dos exércitos celestial, alguém que na Bíblia aparece medindo forças com Satanás. Mas a Bíblia diz que quando disputava acerca do corpo de Moisés, Miguel, que é Miguel, não ousou pronunciar palavra de maldição contra o diabo, mas se apoiou no nome do Senhor e disse, o Senhor te repreenda. Se até Miguel teve esse cuidado, quanto mais nós, seres humanos de carne e osso. O diabo é um inimigo real e perigoso, que não brinca de ser diabo, e nós não podemos brincar de ser crente. A Bíblia não te aconselha a afrontar o diabo, a subestimar o diabo. O conselho de Deus para você está em 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em contrapartida, não podemos também superestimar o diabo. Esse é o ponto. Dar a ele um poder, uma capacidade, um patamar, colocar ele num patamar em que ele não está, em que ele não existe nessas condições. O diabo é real, é um inimigo perigoso, mas a Bíblia diz em 1 João 4, verso 4, que maior é aquele que está conosco. Alguns que se dizem cristãos têm medo do diabo, mas você não precisa ter medo do diabo, até porque ele é uma criatura. E se você é salvo em Cristo, quem está dentro de você não é criatura, é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia não aconselha você ter medo do diabo. A Bíblia diz, Tiago 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não superestime o diabo.
Descanse na promessa de Romanos 16, verso 20. A Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então o que o cristão precisa? De equilíbrio. Você não pode superestimar, mas você também não pode subestimar. Tenha esse equilíbrio e a vitória é nossa pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, feitas as considerações a respeito de superestimar o diabo, de fato não devemos fazê-lo, visto que as declarações bíblicas a respeito de sua realidade, de seu futuro, de sua sentença já estabelecida, nos dão a ideia de que ele é derrotado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas eu gostaria de trabalhar também, contribuindo com os irmãos, a respeito de nós não subestimarmos Satanás. Se nós fizermos um estudo comparativo do que ele fez com Ananias, alguém poderia dizer o seguinte: Ananias, mais um crente ou um fraco crente. Mas se lembre da ocasião de Jesus no deserto, como ele foi ardiloso, como ele tentou Jesus em aspectos tão profundos e intrínsecos da natureza humana de Cristo. Lembrem-se os irmãos e as irmãs que o texto bíblico é categórico a nos informar que ele levou Jesus até um alto monte e ali lhe ofereceu todos os reinos da terra. E depois o texto vai dizer que ele colocou Jesus no alto da torre, no pináculo do templo. Eu te pergunto, como o de Satanás levou Jesus no alto do monte? Em que perspectiva ele colocou Jesus no pináculo do templo? Só pode ser de duas maneiras. Se reconhecermos que ele foi capaz de tocar no corpo santo de Jesus e colocá-lo no monte e no pináculo do templo, foi algo muito ousado e apresenta sim a sua força ou o seu poder. Mais difícil ainda é admitirmos que se ele não levou Jesus no corpo, ele levou Jesus na mente. Nós vamos ter que admitir que ele entrou dentro da mente de Jesus, o que é algo inadmissível. O texto é complexo, o texto é difícil, mas o que nós podemos concluir à luz do texto é que ele foi capaz de levar Jesus a um alto monte e colocar Jesus no pináculo. Se o diabo foi capaz, que com a permissão divina, é claro, de fazer isso, com o Santo Senhor Salvador, o Verbo divino, o Logos de Deus, o que ele não poderia ser capaz de fazer em relação a nós? Nós precisamos estar vigilantes. Pedro vai dizer, 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário. O diabo não é inimigo de Deus. Deus não tem condição de dar o luxo a ninguém de ser seu inimigo. Deus, o eterno, todo-poderoso, está em um alto, sublime poder tão grande que ninguém é capaz de se colocar na posição de ser seu inimigo e enfrentá-lo. O diabo é o nosso adversário, porque de Deus ele não tem como ser. Então precisamos estar vigilantes, ele está ao nosso derredor. E veja que o apóstolo não compara ele a um cachorro vira-lata, a um gatinho que nós encontramos na rua. Ele é comparado a um leão que urge, procurando a quem possa devorar. Que nós venhamos estar escondidos na cruz de Cristo, cobertos pelo seu sangue, porque a palavra nos diz que aquele que é de Deus não peca e o diabo não lhe toca. Escreva isso nas páginas do seu coração. Satanás não tira férias, nem ignora os membros da igreja. Ponto de número 2. Ponto de número 2, avancemos em nossa pré-aula. O cristão e a mentira. Evangelista irmão João Vitor, mentira é uma escolha. Mentir é uma escolha. E eu gostaria de destacar aqui uma frase do grande homem de Deus pré-reformador John Huss, que num período de grande perseguição da Inquisição Romana, antes da Reforma Protestante, era um dos pilares basilares de sua vida, uma frase proferida por ele, atribuída a ele, que ele disse o seguinte: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Então, a todo custo, precisamos permanecer na verdade, viver na verdade, pregar a verdade, que Jesus nos ajude a escolher a verdade. E nós vemos que Pedro deixa claro que não havia nenhuma pressão sobre os crentes primitivos
no que diz respeito a vender as propriedades e dar as suas ofertas, era feito de forma voluntária, era feito de uma forma muito tranquila, uma voluntariedade dentro do coração dos irmãos, não era nenhuma pressão, você tem que dar e Deus vai te dar tanto de volta. Não havia isso na igreja primitiva, o que vemos em muitos lugares, infelizmente, nos dias de hoje. Mas destaco também que eles escolheram mentir movidos pela cobiça e o desejo pela fama de generosos. Vamos vender a propriedade, vamos dizer que nós ofertamos todo o valor, vamos reter uma parte e assim nós vamos obter uma fama de generosos, de super espirituais, aquilo que Jesus condenou dos fariseus, chamando eles de hipócritas. E destaco ainda mais o que diz em Efésios 4:25, a Bíblia nos aconselha, por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, mentir é uma escolha, falar a verdade também assim o é, e devemos escolher falar a verdade, pois é muito feio, irmãos, um crente mentiroso. Um alerta aqui para os amigos pregadores. Às vezes está no púlpito da igreja com o microfone na mão, trago aqui um abraço do meu amado pastor. O pastor do pregador não sabe nem para onde que ele está rodando, não dá nem notícia, nem cear está aparecendo, não está aparecendo nem para cear na igreja, não está nem dizimando. Traga aqui um abraço do pastor. Está mentindo no púlpito? Vamos vigiar, meus irmãos pregadores. Traga aqui um alerta para nós pregadores. E prosseguindo aqui, meus irmãos, é muito feio um crente mentiroso. Às vezes tendemos a destacar alguns pecados mais que outros. A idolatria, a feitiçaria, são pecados abomináveis realmente diante de Deus, o adultério, mas a lista de Apocalipse 22, verso 15, que inclui esses pecados, aqueles que ficarão de fora, os que tais coisas praticam, inclui também o mentiroso. Um alerta para todos nós, que possamos refletir e escolher a verdade, em nome de Jesus. Evangelista Rafael, mentir é uma escolha. Meus irmãos, um casal deve procurar fazer tudo em acordo, pois Amós 3, verso 3 tem uma pergunta. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Porém, nem tudo que um casal concorda ou acorda está alinhado com a vontade de Deus. Aqui temos o exemplo de Ananias e Safira, um casal que fez uma escolha, que fez um acordo, mas para mentir aos apóstolos, à igreja e, consequentemente, ao Espírito Santo. Então aqui eu aproveito para deixar uma palavra para os casais, porque há pessoas que acham que num casamento ou dentro das quatro paredes de um lar vale de tudo, desde que haja acordo. E eu quero lhe dizer, não. Num casamento precisa haver acordo, mas esse acordo precisa estar alinhado com os princípios da palavra de Deus. Porque 1 Coríntios 6, verso 12, nos alerta que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Há coisas que você pode fazer, mas você não deve fazer por causa do seu compromisso e do seu temor ao Senhor. Pois a Bíblia diz em Atos 5, 29, que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Sendo a mentira uma escolha, e esse é o ponto, a verdade também é uma escolha. Que você não possa ficar em cima do muro, mas que você possa tomar a decisão certa, que você possa decidir pela verdade. Queridos, Ananias e Safira comportaram-se como uma Orcrim, uma organização criminosa. Eles convergiram para o propósito nefasto de enganarem a comunidade cristã, a igreja e o Espírito Santo. Nenhuma força externa os obrigou, eles não foram impelidos, eles não fizeram por coação. Não. Foi uma decisão consciente e voluntária, motivada por orgulho, cobiça ou desejo de aparentar piedade. O marido não pode cobrir os erros da mulher, não deve também envergonhá-la na frente de ninguém, mas deve ser sincero, procurando aperfeiçoar o Evangelho de Cristo na vida do seu cônjuge. Da mesma forma, as mulheres. É curioso observar como existe, às vezes até dentro do ministério, esposas de pastores e líderes que acoitam os pecados de seus maridos. E o vice-versa, como existem maridos que acoitam pecados de suas esposas. Fazem isso porque acreditam que a posição eclesiástica e a condição social que a posição eclesiástica lhes dá está acima de qualquer coisa. E tem muita gente pagando mico, achando que está enganando todo mundo, mas todo mundo está vendo. Assim como Pedro deu
Como o Espírito Santo deu a Pedro a capacidade de enxergar a mentira em Ananias e Safira, todo mundo está vendo um mentiroso sendo acompanhado por uma mentirosa. E nós encontramos na Bíblia Sagrada reflexões bíblicas para compreendermos que a mentira, ela é uma opção que nós não devemos tê-la. Devemos escolher e estar sempre em favor da verdade. Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então precisamos entender que mentir não é um acidente. Mentir é uma rejeição pela prática da verdade. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Mentir é um ato praticado de forma ativa. Não existe mentira culposa. Não existe mentiroso culposo. A mentira é antevista por um gesto doloso de enganar. Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem. Ananias escolheu o velho homem, em vez de escolher viver segundo o novo nascimento. Meus amados companheiros, aqui 2 evangelistas, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Nunca vi ninguém disciplinado por mentira. Já fui disciplinado por cortar cabelo, já fui disciplinado por jogar futebol, disciplinado por adultério, por tantas outras práticas. Mas nunca vi ninguém disciplinado por mentira. Parece que a mentira vem se normalizando em nosso meio como uma prática, como uma metodologia de autopromoção. Como bem disse o evangelista irmão João, pregadores que rasgam na mentira, exagerando em testemunhos, inventando a agenda para tentar se autopromover. Meus queridos irmãos, não façamos isso, porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que nós semeamos, sem sombra de dúvida, iremos escolher. Salmo 119, 30. Escolhei o caminho da verdade. Escolhi o caminho da verdade. Ponto 2. Atraídos pela mentira, evangelista irmão João. Meus irmãos, conforme todo pecado, ele tem em si uma atração, uma boa aparência, e eles foram atraídos pela mentira. E o comentarista destaca que é possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Provavelmente movidos por verem crentes, a exemplo de um deles, no findar do capítulo 4, no versículos 36 e 37, a exemplo de Barnabé, propõe seu coração de forma voluntária, vende a sua propriedade, oferta todo o valor aos pés dos apóstolos e com isso adquire diante dos irmãos uma boa fama, pois realmente fez algo de todo o coração e a sua ação foi louvável diante de Deus e diante da igreja. E provavelmente Ananias e Safira, movida aí por esse espírito de comparação, que aqui fica um alerta muito grande para nós, irmãos. Cuidado com a comparação pode nos levar a enveredar por caminhos de mentira e de pecado que não agradam a Deus. E talvez movido por esse sentimento dessa comparação, se o irmão fez, se o irmão está recebendo, eu também tenho. E sabemos que não é bem assim. E movidos aí por essa atitude, eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa, a usar de qualquer meio para alcançar o fim desejado. Uma frase de George MacDonald, ele diz algo que me chamou muita atenção, que metade da infelicidade do mundo decorre da tentativa de aparentar em lugar da tentativa de ser. Então nos preocupamos muito em aparentar e nos preocupamos pouco em ser. E essa lição nos traz um despertamento, um alerta muito grande. O Senhor se preocupa mais com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós aparentamos ser, que priorizamos ser diante de Deus, servos dele, andar na verdade e fazer a sua vontade. Então, a raiz do pecado de Ananias e Safira era o seu amor ao dinheiro e elogio dos outros. Conforme Efésios 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isto os fez tentar o Espírito Santo. Um alerta para nós, quando o amor ao dinheiro e o aplauso dos homens tomam posse de uma pessoa, seu espírito fica vulnerável a todos os tipos de males satânicos. Então,
Fiquemos alertas com essa questão. Ninguém pode estar cheio de amor ao dinheiro e, ao mesmo tempo, amar e servir a Deus. Então, cuidado com a mentira. Esse é o alerta para nós. Vigiemos e oremos. Evangelista irmão Rafael. A mentira pode atrair, seduzir, tentar alguém. Provérbios 20, verso 17 diz que suave é o homem, o pão da mentira, mas no fim a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Perceba que o texto diz que o pão da mentira é suave. Isto porque geralmente quando alguém mente ou é atraído pela mentira, ele o faz para se dar bem. Ele mente em um negócio para ter mais lucro, ele mente para fraudar uma licitação e obter mais dinheiro, ele mente emitindo uma nota fria para evitar o imposto, ele mente para ganhar um processo na justiça ou para obter algum benefício do governo, ele mente para manter as aparências, ele mente por medo, como foi o caso de Abraão, ele mente para sair de uma enrascada, de uma reprimenda ou de um constrangimento. A princípio é suave porque a pessoa mente e parece que ela está se dando bem, mas o texto diz que, no fim, a sua boca se enche de pedrinhas de areia. Hipoteticamente, seria alguém ir em uma obra, em uma construção, colocar a sua mão pegar um punhado na sua mão de areia grossa, colocar na boca e certamente mastigar, e certamente será algo muito desagradável. Assim, a Bíblia está dizendo que o fim do mentiroso é trágico, é triste, é ruim, é desagradável. Primeiro, porque a mentira tem perna curta. Segundo, porque Deus pode até tolerar o mentiroso por algum tempo, mas chega uma hora que Deus diz basta, pois o Salmo 101, versos 6 e 7 tem um alerta. Deus diz na boca do salmista: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, o que anda num caminho reto, esse me servirá, mas o que usa de engano e mentira não ficará dentro da minha casa, porque chega uma hora que Deus coloca para fora. A mentira de Geazi fez ele ficar leproso. A mentira de Ananias e Safira fez eles morrer a pessoas fracas, doentes e outras até que dormem. Isso pode ser fisicamente ou espiritualmente por causa da mentira. Pastor Elianai Cabral diz que a mentira ela pode até dar flores, mas o seu fruto não é bom. Amados, atraídos pela mentira, o comentarista está fazendo uma comparação com o magnetismo de um ímã. É como se algumas pessoas reagissem à mentira como o metal reage ao ímã. São atraídas a se aproximarem, a se confundirem, a se embaraçarem com situações mentirosas. Nós vemos que a situação de Ananias e Safira é um clássico em que eles foram atraídos, sem sombra de dúvidas, para serem enganadas, autoenganadas por si mesmas, e enganarem a igreja e tentarem, por consequência, enganar o Espírito Santo. E por que eles foram atraídos? Foram atraídos para parecerem espirituais, generosos, e pensando que isso não lhes traria nenhum tipo de consequência. E precisamos compreender que a advertência que o apóstolo Paulo traz, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, nos diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. Vejam que o apóstolo Paulo aqui substitui o radical mentira pela expressão fábula. Ou seja, tem gente, quando eu era criança tinha um desenho que era o Mundo Mágico de Bob. Tem gente que prefere viver no mundo mágico de Bob. Prefere ler Crônicas de Nárnia do que ler a Bíblia. Prefere acreditar em pseudo-verdades que têm características e descaradas de fábula do que na verdade confrontadora das Escrituras. Pessoas são atraídas por mentiras confortáveis. É a proposta do progressismo esquerdista satânico, que quer falar a favor da homossexualidade, em favor da prostituição, em favor do aborto, em favor da corrupção, em favor da ideologia de gênero. Todas essas coisas baseadas em um mundo imaginário em que não existe. O feminismo, que tenta construir verdades a partir da negativa da realidade. Então, amados, que nós venhamos compreender que a mentira pode ser, sim, atrativa. A mentira pode ser, sim, algo que nos dê o doçura em nossos lábios, mas que sejamos advertidos pela palavra de Deus, como Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele
conduz à morte. O fim da mentira, infelizmente, é sempre a morte. Mentir tem consequências, evangelista irmão João? Meus irmãos, conforme é bem destacado pelos meus amados irmãos e pelo comentarista, a mentira ela tem as suas consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Meus irmãos, quem nos dera pensássemos mais nas consequências de nossos atos, de nossas palavras, de nossas atitudes, pois toda ação gera uma reação, toda atitude nossa vai gerar uma consequência. E não foi diferente aqui com Ananias e Safira. E lembrando que a Bíblia diz em Gálatas 6, verso 7, que tudo que o homem plantar, certamente ele ceifará, ele há de colher. E no caso deles, a colheita de suas mentiras custou-lhes as suas próprias vidas. Quantas famílias, ministérios destruídos como consequências de suas mentiras, de suas más ações, pensaram somente em um momento de prazer, em obter ali, em alcançar um objetivo, olhando somente para si próprio e deixou de pensar naqueles que estão ao seu lado, na sua família, e hoje colhe duras consequências, famílias destruídas, ministérios destruídos, como consequência de suas más ações. E quantas pessoas também sofrem junto? A Bíblia não diz, mas talvez Ananias e Safira tivessem filhos, irmãos, pais, não sei. Mas nós sabemos, irmãos, que infelizmente as consequências abrangem até mesmo uma família inteira. Isso serve de um grande alerta para nós. Quantos filhos frustrados, irmãos, pais. Então que pensemos muito bem, escolhamos a verdade, ainda que doa, ainda que seja o caminho mais difícil, mas o caminho da verdade ainda é o melhor caminho. Mentir tem consequências, e esse é o grande alerta para nós, que pensemos muito bem, escolhamos a verdade, porque Deus ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências permanecem. Evangelista irmão Rafael. A mentira é uma causa que gera um efeito. A mentira é um plantio que produz uma colheita. A mentira é um pecado que gera uma consequência. E consequência essa que pode ser em dois aspectos. Primeiro, o aspecto temporal. Uma pessoa que planta a mentira, ela vai colher a perda da credibilidade. Vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo. Daqui a pouco ninguém mais acredita nele. Uma pessoa pode até escolher mentir, enganar, trair, apunhalar alguém pelas costas, passar alguém para trás, ser falso ou hipócrita com alguém. Ela pode escolher fazer isso, mas ela tem que ter a maturidade para compreender que, ainda que ela seja perdoada, ela nunca mais terá a mesma confiança daquela pessoa que foi ferida com a sua mentira. Um segundo aspecto que eu considero mais importante é o aspecto eterno. A Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 15, 7 classes de pessoas que ficarão de fora da Nova Jerusalém: os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama ou pratica a mentira. E talvez você olhe para mim e pense: não, Rafael, mas eu não falo mentira. Mas talvez você ama a mentira, você assiste a mentira, você acompanha a mentira, você não perde um capítulo da mentira. Há pessoas que deixam de ler a Bíblia por causa da mentira. Há pessoas que deixam de ir ao culto por causa da mentira. Há pessoas que deixam de orar por causa da mentira. Tome cuidado, porque estes também ficarão de fora do céu. Amados, Provérbios capítulo 19, versículo 5. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. É da minha prática cotidiana participar de audiências, e segunda-feira agora tive uma, e Sua Excelência Dr. Aco, juiz aqui da comarca de Ibatiba, da nossa vara única, ele advertiu as testemunhas. Perguntou o nome, o endereço, perguntou se havia grau de parentesco ou amizade íntima, e disse o seguinte: estou qualificando você assim como testemunha, porque você vai dar o testemunho sob juramento. E Dr. Aco sempre deixa muito claro: se você for pego em mentira ou contradição ou omissão,
você pode sair daqui preso. É uma consequência imediata do crime de falso testemunho. Alguém pode realmente receber voz de prisão de um juiz de direito ou de uma autoridade policial mediante a mentira. Agora, é curioso notar que ao réu, em um processo criminal, ele pode mentir. Faz parte do bojo, da concepção do princípio acusatório processual penal brasileiro, o direito de poder mentir. Mas no que toca à nossa vida espiritual, ainda que sejamos réu, diante de Deus, diante de acusações, nós não podemos mentir. Nós temos que falar a verdade. Apocalipse 21:8. Todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Como bem disse meu querido professor evangelista Rafael, a mentira tem consequências que estão para além dessa existência. Consequências eternas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos engane, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também colherá. A semeadura é facultativa. Você pode semear o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Ananias, Safira, zombaram de Deus, fingindo santidade e mentiram, e colheram o juízo instantâneo da ira e da consequência de seus atos, infelizmente. Ponto de número 3. A igreja que repele a mentira. Uma igreja temente, evangelista irmão João. Meus irmãos, uma igreja que repele a mentira, uma igreja que não tem aliança, não tem conluio com a mentira, essa é a igreja primitiva e essa deve ser a igreja atual. Uma igreja temente, temor aqui é bem explicado pelo comentarista no sentido de reverência, de respeito, tendo em consciência que nós estamos diante de um Deus vivo, onisciente, onipresente, onipotente. Meus irmãos, nós vemos o juízo de Deus manifestado sobre essas vidas e podemos analisar algumas seguintes questões. Pense bem, se Ananias e Safira, ao mentirem, iriam adquirir diante da igreja ali uma fama de piedosos, de generosos, e certamente exercendo essa influência sobre a igreja, talvez em posições de liderança, já pensou o desastre que seria para a igreja primitiva. E aqui uma reflexão, um alerta para todos nós. Um crente, um membro mentiroso, já é muito complicado, já gera danos irreparáveis. Quem dirá pessoas de influência, pessoas na liderança? É por isso que as exigências para ser obreiro ali de 2 Timóteo capítulo 3, a Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Só se lembram dessa parte. Mas a Bíblia continua dizendo, mas convém que seja, fala ali 18 características, não me falha a memória, somente uma de talento, que é manejar bem a palavra da verdade, e 17 de caráter. Meus irmãos, precisamos ter um alto crivo para aqueles que querem o episcopado, almejam ser obreiros, é algo digno, é algo maravilhoso, mas precisa passar pelo crivo. Um grande alerta para todos nós. O juízo de Deus é manifestado aqui sobre Ananias e Safiras. Estamos falando, irmãos, no Novo Testamento, né? Lá do Antigo Testamento, que fulminou Nadab e Abiú, Acã, deixou Geazi leproso. Estão falando de Novo Testamento. Paulo nos diz em Romanos 6,15, pecaremos, pois não estando mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Spurgeon disse algo muito interessante aqui para complementar e concluir. Spurgeon disse algo a respeito do pecado, mate o seu pecado antes que o seu pecado te mate. Um grande alerta para nós. Hebreus capítulo 12, versículo de número 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus ele é um fogo consumidor, que possamos buscar esse temor de Deus nos nossos corações a cada dia mais. Evangelista irmão Rafael. Atos 5:11, o juízo que Deus traz sobre Ananias e Safira gera grande temor na igreja. Temor a Deus não é ter medo de Deus. Quem conhece Deus não tem medo dele, porque medo é da carne e é inconsciente muitas vezes. Mas temor é respeito, é lealdade, é submissão, é fidelidade.
temor é consciente. Uma das definições de temor que eu aprecio temor é amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. E no contexto da lição que nós estamos estudando, temor é amar a verdade e odiar a mentira. Medo é coisa de quem não conhece Deus, mas quem conhece Deus, tem relacionamento com Ele, teme o seu santo nome. Gostei da definição do comentarista que disse que o temor a Deus é a compreensão da realidade. Em Atos 5,11, quando a Bíblia nos assevera que houve temor em toda a igreja, esse temor é oriundo da compreensão da realidade. Eles puderam perceber de maneira prática a consequência da mentira e de uma vida de insistência em fazer o mal e tentar burlar o que deve ser tido como certo. Provérbios capítulo 8, versículo 13, nós temos a síntese do que é o temor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O evangelista Rafael nos ensina que o inteligente, como é que é, Rafael? O inteligente aprende com os próprios erros. E O sábio com os erros dos outros. Exatamente. Então veja, meus amados irmãos, meu querido pastor, meu querido líder, você está vendo esse sujeito ou essa sujeita insistindo, persistindo, reincidindo na prática do pecado. Você já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200 chances. Isso é falta de temor. A falta de respeito ao santo ministério, a ignorância à realidade. Eles tiveram que entender, sentir o temor por ver 2 corpos mortos, fulminados pela santidade de Deus, pela ira de Deus. Será possível, irmãos, que nós teremos que chegar a esse absurdo de termos que ver Deus matar a gente na igreja para sentir temor? Será possível que a própria palavra, a própria advertência da palavra não nos é o suficiente? Que nós venhamos, irmãos, aprender com aquela igreja que teve que enfrentar a máxima consequência para adquirir esse sentimento. Que nós venhamos aprender com os erros dos outros. E entender que o temor é a consciência da realidade. Muita gente pode estar anestesiada pelos panos quentes que são colocados em muitas situações. Mas existe um Deus no céu que sonda os nossos corações e sabe quem nós somos quando ninguém nos está vendo. Ponto número 2, evangelista irmão João Vitor. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Estamos falando aqui da igreja primitiva, a primeira igreja. E, meus irmãos, eu gostaria de destacar aqui, abrir um parêntese, que até nos melhores tempos da igreja tinha muitos males em seu meio. Se a igreja tivesse de ser uma sociedade de gente perfeita, ela não existiria. Isso é um fato. É inevitável que tenham os males. É inevitável que tenham escândalos no meio da igreja. E digo mais, quanto maior a congregação, quanto maior a igreja, maior a probabilidade de ter tais intempéries em seu meio. A questão não está em ter, a questão está em como tratamos o assunto. E é isso que o comentarista destaca. Uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo. Então, pode acontecer, estamos sujeitos a isso, as nossas denominações, nossas igrejas, mas o fato é como agimos diante disso. E uma igreja santa, uma igreja bíblica, ela trata o pecado como pecado. Não faz acepção de pessoas, tratando desde o mais pobre ao mais rico da mesma forma. E nós vemos que, independente, né, da condição do status de quem cometeu o delito, e uma segunda coisa que eu destaco, que ele destaca aqui, que uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual, e aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Uma igreja forte é uma igreja que trata o pecado como o pecado, ensina a Bíblia, santificação, santidade, e uma igreja fraca faz o oposto disso. O exemplo que eu faço menção de Apocalipse 2:20, a igreja de Tiatira, diz o texto: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. Uma igreja que tolerava o pecado, deixava por ser pessoa de influência, por
está fazendo tais coisas, pode permanecer, não tem problema, e nós vemos que é reprovada nesse quesito pelo próprio Senhor Jesus. Então, que possamos ser uma igreja forte, uma igreja embasada e firmada na palavra de Deus, na disciplina bíblica, tudo à luz da santa e poderosa palavra de Deus. Evangelista irmão Rafael, uma igreja forte. Meus irmãos, a mentira enfraquece, mas a verdade fortalece. Não engane seu coração. Não existe inveja santa, não existe mágoa santa e não existe mentira santa. Porque alguém pode dizer, eu contei uma mentira, mas foi por uma boa causa, tome cuidado. Esse foi justamente o caso de Ananias e Safira. Eles mentiram por uma boa causa, queriam ofertar na igreja. A causa era boa, uma parte da intenção deles era boa, mas o meio que eles utilizaram para isso foi pecaminoso. Eles queriam fazer a coisa certa, mas com a motivação errada, e o fim deles foi a morte. Porque para Deus os fins não justificam os meios. Você precisa fazer a coisa certa, do jeito certo. Eu já disse e repito, não existe mágoa santa, não existe inveja santa, não existe mentira santa, mas existe ira santa. Porque o Deus que é santo, ele se ira contra o pecado da mentira. Palavras do comentarista. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é uma igreja forte. A igreja de Corinto também foi confrontada pelo apóstolo Paulo a ser uma igreja forte. 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 5, quando Paulo vai tratar do caso do rapaz que estava namorando a madrasta, ele diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A igreja não tem o direito de jogar ninguém em lata de lixo. É uma verdade. Mas a igreja também não tem o direito de colocar panos quentes em situações que precisam ser resolvidas. Uma igreja sadia, que tem Cristo como centro de sua adoração e que tem a Bíblia como fundamento de sua conduta, há de ser uma igreja confrontadora dos pecados, inclusive dos seus pecados. Como já bem dito, a igreja de Jerusalém na era apostólica não era uma igreja perfeita, porque estava composta de seres humanos que estão caminhando ou que caminhavam em direção à santidade plena. Nós hoje também não somos diferentes. Em nossas comunidades, na labuta diária da nossa vida, nós nos depararemos com situações às vezes até constrangedoras. E existe um argumento por aí que toma vestes de legalidade e de juridicidade que é mentiroso, que diz que a igreja não pode tratar pecado, que é causa de dano moral, dano material. As condenações que nós encontramos na jurisdição e na jurisprudência são em casos em que o disciplinado recebe a disciplina sem ter tido o direito de se manifestar a respeito, de se defender. Realmente essas pessoas merecem ganhar um dano moral. Mas se ao indivíduo foi dado a capacidade de fala, o direito de constituir até mesmo um advogado para se defender, e mesmo se defendendo, se concluiu que o indivíduo é culpado, a igreja deve discipliná-lo, deve anunciar a causa de sua disciplina, especialmente se for do Santo Ministério, porque a nós, obreiros, temos a responsabilidade de servirmos de exemplo aos outros. Que sejamos uma igreja forte. Evangelista irmão João, sua palavra de conclusão, meu querido. Meus irmãos, a nível de conclusão, estejamos vigilantes. Um alerta para nós, povo de Deus, que costumamos nos esquecer que a admoestação sobre a armadura espiritual de Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 18, foi escrita para o povo de Deus, não para os incrédulos, pois são os cristãos que correm o perigo de ser usados por Satanás para realizar seus propósitos perversos. Então, um alerta para todos nós, que estejamos vigilantes em todo o tempo. E ele destaca, fica o alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele a quem amos de tratar. Fica aqui as palavras de conclusão, agradecimento também aos amados amigos, todo o Ministério Floresta, um abraço também para o meu pastor Edmar, todos os irmãos do Ministério Tabernáculo. É uma alegria imensa para nós poder cooperar nesse projeto tão nobre e tão extraordinário que tem alcançado vidas e mais vidas por esse Brasil afora e por este mundo. Evangelista irmão Rafael, suas palavras de conclusão, meu querido. Meus irmãos, há pessoas que preferem ouvir uma doce mentira do que uma dura verdade. Porém, é melhor ser machucado pela dura verdade do que ser massageado pela doce mentira. Pois a mentira torna alguém filho do diabo, porque Jesus disse que ele é o pai da mentira.
o diabo. Agora, a verdade torna alguém filho de Deus, porque Jesus Cristo é a verdade. Amados, que sejamos uma igreja onde a mentira não encontra abrigo, onde a presença de Deus é real e o temor do Senhor é visível pela proclamação da santa verdade do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado a você, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Amém.